Bem-vindos ao episódio 126. Não é um número muito redondo, mas não interessa. Também às vezes convém dizer que o número do episódio, mesmo sem ser um número redondo. Já sabe também que, e convém de vez em quando lembrar, pode assinar a Pilha de Livros na página pilhalivros.pt, pode assinar no Spotify, na Apple Podcasts e agora também no YouTube, onde a Pilha de Livros está em vídeo. Ora, hoje eu queria fazer um convite para um lançamento da segunda edição do Atlas Histórico da Escrita, mas não vou poder fazer por motivos logísticos, e acontece, já tive muitos lançamentos, felizmente, quase todos foram, acho que todos se realizaram. Este por um motivo logístico dos próprios livros físicos, não vamos poder fazer já, portanto não vamos ter o lançamento esta sexta-feira como estava previsto. Um dos meus grandes... na verdade eu queria ir àquele lançamento não para lançar o meu livro, mas para estar com o apresentador, que tive a honra que Mário de Carvalho aceitasse apresentar o livro. Infelizmente não vamos poder concretizar, mas eu tinha algumas palavras para dizer sobre o autor, sobre o Mário de Carvalho, sobre o apresentador do livro, e não podendo dizer na sexta-feira, aproveito agora este episódio da Pilha de Livros para dizer, porque foi este o autor que me deixou apaixonado pela literatura, há que dizer. Foi no meu livro, lembro perfeitamente, no meu livro do 8º ano, não é que eu não tivesse lido livros antes do conto que eu vou contar agora a seguir, já tinha lido os 5, uma aventura, todos os livros, todos não, mas muitos livros juvenis, infantis, mas aquela outra literatura um pouco mais adulta, se quisermos, apesar de ter todo aquele entusiasmo e aquele sumo que muitas vezes associamos à literatura infantil, mas para adultos, esse entusiasmo com uma literatura um pouco diferente, um pouco mais, não sei o que dizer, mais profunda, se quisermos, começou com a inaudita Guerra da Avenida H. Coutinho, que eu li um conto inteiro no meu livro do 8º ano de português. Lembro-me perfeitamente de ver aquele conto naquele livro, lembro-me até da configuração das páginas, e estava ali um conto inteiro, não era um extrato, não era um pedaço de um livro, era um conto inteiro dentro daquele livro, como se fosse uma espécie de tesouro dentro do livro português, e foi aquele conto que me deixou apaixonado pela literatura. Foi de tal maneira que eu lembro-me de vir para Lisboa e querer saber onde é que era a Avenida H. Coutinho, e querer ir lá à Avenida H. Coutinho, que é uma avenida relativamente conhecida, mas que para mim tinha aquele significado de ser o sítio onde se tinha passado na imaginação toda aquela aventura, todo aquele encontro entre tempos diferentes. Lembro-me perfeitamente do início, de imaginar aquela deusa que de repente se distrai e junta dois tempos completamente diferentes, todo aquele certo humor, aquele gosto pela palavra, sem ser apenas uma questão de mostrar que sabe muitas palavras, não é nada disso, aquele gosto pela palavra, porque é o gosto pela língua e pela linguagem e pela literatura. Depois deste primeiro encontro com o autor, tive um outro encontro mais prolongado com um Deus passeando pela brisa da tarde, que eu lembro-me perfeitamente de ter encontrado quando fui à minha antiga escola primária, uma feira do livro, como por vezes as escolas organizam, e encontrei lá aquele livro vermelho, de capa vermelha, que comecei a ler com vontade que fosse novamente uma inaudita guerra na Avenida H. Coutinho. E o que encontrei não foi isso, foi outra coisa. Eu lembro perfeitamente de estar a ler as primeiras páginas e de sentir um certo sabor, como é que eu ia dizer, quase metálico, não sei explicar bem porquê, naquelas palavras, precisamente pelo confronto com outro texto que estava na minha cabeça. E sentia que aquilo não era a mesma coisa, era outra coisa. E no início estranhei um pouco, mas continuei e de repente aquilo era outro dos livros da minha vida, um livro que também que me acompanhou ao longo da vida e que continuo a reler com muita frequência. E por fim, quer dizer, não foi bem por fim, porque continuei depois a ler o autor, mas
por fim, no que toca aos 3 livros, ou às 3 obras que me marcaram deste autor em particular, de Mário de Carvalho, li já no mestrado que tirei sobre literatura, li Era Bom que Trocássemos Umas Ideias sobre o Assunto, que é um livro de humor, mas, mais uma vez, muito bem escrito, que mostra como é que a literatura, o que é possível fazer com a literatura, o que é possível fazer com a escrita, e foi precisamente por isso que convidei Mário de Carvalho para apresentar um atlas histórico da escrita. Ele representa aquilo que nós conseguimos fazer de melhor com a escrita. Nós, enquanto humanidade, não nós, enquanto cada um de nós, porque eu não sei fazer aquilo com a escrita e raras são as pessoas que conseguem. Mas o Era Bom que Trocássemos Umas Ideias sobre o Assunto foi ali apresentado lado a lado, naquelas aulas, com Tristram Shandy, como mostra de uma certa brincadeira muito bem feita, muito séria, muito profunda, mas uma brincadeira com as palavras, com as ideias, com a imaginação, acima de tudo com a imaginação. Com a imaginação, com um certo piscar de olhos ao leitor, com a imaginação ali a trabalhar, picada pelas palavras e pelo talento de cada escritor. Estes 3 livros marcaram a minha vida de leitor. Foi por isso que foi uma honra para mim que Mário de Carvalho tivesse aceitado o convite. Não é possível avançar com o lançamento, pelo menos para já, mas fica aqui esta minha homenagem ao autor, este meu agradecimento e esta minha homenagem. Como eu disse, se a escrita trouxe-nos muita coisa útil, muitas coisas boas, e trouxe-nos, em primeiro lugar, a literatura, que não foi, provavelmente, o primeiro objetivo da escrita. A escrita começou por ser uma ferramenta contabilística, mas de repente a nossa espécie, como é comum, aliás, em muitas situações, pega neste material banal e transforma noutra coisa. E temos os escritores a criar outra coisa que nos acompanha, que nos dá mais vidas e que nos permite viver um pouco, não diria se calhar melhor, porque isso será difícil, mas pelo menos viver mais e viver às vezes com algum prazer que não teríamos de outra maneira. Por isso, muito obrigado ao Mário de Carvalho, e fica aqui o convite para que leiam estas 3 obras e todas as outras. Claro, aqui estava a descrever apenas o meu percurso muito pessoal de leitor deste escritor em particular. Muito obrigado e até amanhã.